O Tratado de Versalhes completa um século hoje. O documento encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial e definiu muitas das fronteiras atuais. Por isso, ainda tem grande influência em conflitos e na composição do mundo. Juliette Desplat é responsável pelo setor do Arquivo Nacional Britânico que preserva documentos de tratados pós-conflitos. Alguns da Primeira Guerra Mundial foram exibidos essa semana. Entre eles, o de Versalhes, que colocou um ponto final no conflito que durou 4 anos entre 1914 e 1918. Todos esses tratados são muito importantes porque significam o fim de um conflito que matou milhões de pessoas. Foram absolutamente devastadores. Esses tratados determinaram a maior parte das fronteiras da Europa, Oriente Médio e África, como as conhecemos hoje. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. A Europa passava por várias transformações político-econômicas, rivalidades, tensões nacionalistas, corrida armamentista e alianças militares contribuíram para que um conflito global se estabelecesse. A guerra dividiu grandes potências da época em 2 grupos. De um lado, russos, britânicos e franceses na Tríplice Entente. Do outro, na Tríplice Aliança, alemães, austro-húngaros e italianos. Os Estados Unidos e o Japão também entraram na batalha contra a Alemanha. Cerca de 20 milhões de pessoas morreram. O continente europeu ficou devastado. 28 de junho de 1919. Um século se passou. Nesta data, na verdade, efetivamente, não havia mais guerra. Os combates não existiam, já tinham terminado. Mesmo assim, era necessário regularizar o acordo de paz e, ao mesmo tempo, formalizar as sanções contra o país perdedor, a Alemanha. E tudo aconteceu aqui, no Palácio de Versalhes. Foi nesta sala, a dos vidros, que hoje é aberta ao público e recebe turistas do mundo inteiro, que o acordo foi sacramentado. 27 delegações assinaram o documento. O tratado culpava a Alemanha pelo conflito. O país deveria arcar com os prejuízos da guerra e pagar pesadas indenizações, principalmente para ingleses e franceses. Os alemães também perderam parte de seu território e foram obrigados a aceitar a independência da Áustria. Críticas que foram feitas a esse tratado, que era um tratado punitivo, na verdade, que tratou de criar e de dar punições à Alemanha pelo fato de ter declarado esta Primeira Guerra Mundial. De Versalhes, Luciano Júnior para o Rede TV News. O Brasil foi o único país latino-americano com uma pequena presença a participar da Primeira Guerra ao lado dos aliados. Inclusive, Epitácio Pessoa, que viria a ser presidente da República, chefiou a delegação brasileira na Conferência de Versalhes. O Tratado de Versalhes revelou uma falta de visão da diplomacia aliada que, impondo pesadas sanções aos alemães, traçou o caminho para a Segunda Guerra Mundial.